Boa noite, pessoal. Eu vou ensinar aqui para vocês, de maneira resumida e rápida, como efetuar a instalação do sistema Zabbix para monitoramento de ativos de rede. Ele é capaz de monitorar qualquer equipamento que esteja conectado a uma rede TCP/IP, gerando relatórios, gráficos, de utilização do processador, memória, placa de rede, disco, enfim, ele monitora diversos itens de diversos tipos de equipamento e ele pode monitorar tanto por agentes ABIX, no caso de outros computadores ou servidores, né, quanto por protocolo SNMP e alguns outros meios que ele possibilita ali de efetuar o monitoramento. É, no site dos ABIX a gente tem as instruções de como efetuar a instalação. Eu vou abrir aqui a página dos ABIX para a gente dar uma olhada. Se você clicar aqui em download, na primeira opção ele já vai vir aqui na tela que te ensina a realizar a instalação. As opções de instalação aqui dos ABIX, você tem essas opções com LTS, que são as que eu recomendo você utilizar. São as opções que possuem mais tempo de suporte e são estáveis, assim como as distribuições Linux também, que tem a sigla LTS, elas têm essa mesma característica. Eu prefiro usar o Debian, é um sistema que eu já tenho mais familiaridade, eu já trabalho com ele há um bom tempo, me sinto mais à vontade de trabalhar com ele, mas você pode usar qual você preferir caso você já seja usuário Linux. Aqui nessa lista ele dá os sistemas com os quais o Zabbix é compatível. Eu vou selecionar o Debian 8, porque eu já tenho ele baixado aqui, para mim fica muito mais fácil. Eu já até criei uma máquina virtual com ele para a gente poder estudar. E aqui a gente deixa na opção padrão mesmo, que é o MySQL, o banco de dados. Após selecionar tudo isso, ele vai dar para você aqui embaixo os comandos, passo a passo, de como você instalar esse sistema. Então vamos lá. Eu vou dividir a tela aqui, assim fica mais fácil. O primeiro comando que você vai executar é esse wget e o endereço do repositório dos Zabbix, para você instalar o repositório dos Zabbix na sua máquina. Esse comando ele vai baixar os arquivos do repositório e logo em seguida você vai instalar. Lembrando, essa máquina que eu estou usando ela já está criada, é um servidor Debian em modo texto, sem gráfico, sem nada, que é próprio para isso. Eu vou colocar na descrição do link desse vídeo aqui um tutorial de como você instalar o Debian em modo texto. Esse tutorial está para o Debian 9, então se você escolher o Debian 8, assim como eu, o máximo que você vai ter que fazer é entrar no site do Debian aqui, download Debian 8 no Google, você entra no primeiro link, e aqui no primeiro link você vai aqui em imagem de CD e escolhe a imagem adequada ao teu uso. Para mim seria essa MD64, que é a que eu estou usando aqui, para processadores de 64 bits. Se você for usar o Debian 9, você faz a mesma coisa, só que baixando o Debian 9. Aí vai da sua escolha. Bom, a gente vai executar esse primeiro comando aqui para baixar os arquivos necessários para instalar o repositório. Beleza, ele já baixou. Esse segundo comando aqui, ele vai inserir o repositório do Debian na máquina, dos Zabbix, desculpa. Para quem não tem familiaridade com Linux, o repositório é basicamente o endereço de um servidor onde o sistema pode baixar pacotes. Nesse caso aqui a gente está colocando nos arquivos do sistema o endereço do servidor onde a gente pode baixar os pacotes dos Zabbix para poder fazer a instalação. Aqui ele está pedindo para a gente dar um último comando, que é o apt update. Lembrando que aqui eu estou logado com o usuário root, então dispensa a utilização do sudo
O sudo seria utilizado para executar um comando com privilégio elevado, caso vocês tivessem um usuário que não o root da máquina. Vou dar um apt update para atualizar a lista de repositórios. Ele já reconheceu os repositórios dos Zabbix, beleza. Vamos para o passo B. No passo B, a gente vai copiar esse comando aqui para instalar os arquivos necessários na máquina. Aqui a gente vai estar instalando o Zabbix Server em si, né, que é o servidor Zabbix, o MySQL, que é o banco de dados, o Zabbix Frontend PHP, que é a parte relacionada à página web que você vai acessar para ter acesso ao sistema, e o Zabbix Agent, que é o agente que fará o monitoramento do próprio servidor. Então a gente vai copiar essa linha aqui para ficar mais fácil. Vamos colar ela aqui e dar um Enter. Ele já está efetuando a instalação. Beleza. Aqui ele pede para inserir uma senha para o usuário root do MySQL. Você pode, o MySQL é o banco de dados, é diferente do usuário root do sistema. Você pode inserir a senha que você achar melhor, de preferência uma senha segura, né? Tá, aqui eu vou utilizar a senha 12345, a mesma do sistema para facilitar. Então, ok, ele pede para a gente repetir, ok novamente. Ele vai seguir com a instalação. Tá, a instalação concluída, a gente vai criar a base de dados inicial. Vamos copiar esse primeiro comando aqui. Nesse comando aqui a gente está dizendo que a gente quer entrar no MySQL, -u é onde eu vou especificar o usuário e root é o usuário. -p eu posso colocar aqui o password 12345, ele entra direto no MySQL, ou então eu posso deixar em branco para que ele me solicite o password na próxima tela. E aí eu digito 12345, que é a senha que a gente cadastrou durante a instalação. Beleza, está dentro do MySQL já. Aqui a gente vai copiar esse primeiro comando aqui, create database Zabbix, e vamos colar. Aqui ele vai criar uma base de dados Zabbix com a codificação UTF-8, enfim, tudo que for necessário para criar essa base de dados. Você só dá um Enter. Ok, foi criado a base de dados. E aqui a gente vai dar os privilégios para o usuário Zabbix utilizar essa base de dados. Aqui a gente vai ter que mudar só uma coisa. Aqui onde está escrito password é para colocar a sua senha
do banco de dados. Então a gente vai colocar novamente 1, 2, 3, 4, 5. Opa, foi um a mais. Ok, a gente dá um Enter, foi. Tá criado a base de dados inicial. A gente já pode sair do MySQL. Beleza, saiu. Se você apertar Ctrl L, ele vai limpar a tela. Facilita bastante. Aqui a gente vai copiar esse comando aqui. E aqui em "-p Zabbix", a gente vai colocar novamente 1, 2, 3, 4, 5 no lugar de "-p Zabbix", que é a senha. A senha que a gente cadastrou no banco de dados. E dá um Enter. Ok. Não, pera. Aqui tem que ser Zabbix mesmo, não me confundir. 1, 2, 3, 4, 5. Ele demora um pouquinho, tá? Ok. Agora deu certo. Agora que o banco de dados já está configurado, o Zabbix Server já está instalado, a gente vai editar o arquivo de configuração do Zabbix Server. Eu utilizo o editor Nano, eu acho ele mais prático. Então o arquivo está em /etc /zabbix server.conf. Está aqui. A gente vai editar o parâmetro dbpassword, onde a gente vai colocar a senha do banco de dados, aquele 1, 2, 3, 4, 5 que a gente cadastrou. Vamos encontrar aqui a opção dbpassword agora. dbname, o nome do banco de dados, Zabbix, está correto. Agora o dbpassword, dbuser, que é o usuário do banco de dados, que é Zabbix, também está correto. E dbpassword está aqui. A gente vai repetir esse último parâmetro aqui, o dbpassword, só que sem o comentário no início. Então, dbpassword igual 1, 2, 3, 4, 5, que é a senha do banco de dados. Feito isso, tá ok. A gente pode salvar, Ctrl X para salvar, S para confirmar e dar um Enter. Salvou. Agora a gente vai ter que editar outro arquivo. A gente vai ter que editar o arquivo apache.conf. Então vamos na mesma pasta, nano etc zabbix /apache.conf. Dentro do apache.conf a gente vai ter que colocar o time zone, que é a região onde a gente está, para corrigir o relógio, a data, etc. Aqui está como Europa, a gente vai colocar América São Paulo. América São Paulo. Beleza. Feito isso, você pode dar um Ctrl X, letra S para sim, confirmar, né? E o Enter para finalizar e salvar o arquivo. Depois disso, a gente vai precisar iniciar
o Zabbix Server e o Zabbix Agent. Aqui embaixo a gente tem os dois comandos para que isso seja feito. Vamos copiar eles, botão direito, colar. Ele está iniciando o Zabbix Server e o Zabbix Agent. Está reiniciando, né? Está iniciando, na verdade. E aqui em Enable a gente vai habilitar para que ambos sejam carregados na inicialização do sistema. Feito isso, teu Zabbix já está pronto para utilização, tá? O que você vai precisar fazer agora é abrir o navegador e digitar o IP do teu servidor Zabbix. Deixa eu confirmar aqui que eu me esqueci já qual que era o IP desse servidor. Comando ifconfig, dá um enter. Aqui no campo ETH0 é a placa de rede do servidor. O IP do servidor está aqui, ó, inet endereço 192.168.100.153. Essa segunda interface que é o loopback, que é o localhost no caso, que é o próprio servidor. É 127.0.0.1 é a própria máquina. Então a gente vai usar esse endereço para conectar no servidor Zabbix. Vamos abrir o navegador aqui. 192.168.100.153. Opa, 53. Barra Zabbix. Ok. Ele carregou a tela inicial de configuração do Zabbix. A gente avança. Ele está me dando alguns avisos aqui. Time Zone PHP não está configurado. Configurar o parâmetro Time Zone. Tá. Deixa só eu confirmar que eu acho que eu digitei errado o Time Zone. Que é a única opção que está me dando aviso. Deixa eu dar um pause que eu só vou confirmar qual que é corretamente a time zone aqui que a gente vai usar. Tá, eu encontrei aqui o problema. Provavelmente eu não descomentei o time zone. Aqui estava comentado. E mesmo assim eu alterei o de baixo. A gente tem que alterar esse de cima aqui. São Paulo. Beleza. Outra configuração. É isso mesmo. Tá correto. É isso mesmo, tá ok. Vamos continuar, deixa eu salvar aqui, dar um sim e confirmar. A gente vai ter que executar novamente aquele comando para restartar o serviço do Zabbix e do Apache, para ele carregar aquele arquivo que a gente acabou de alterar. Beleza, agora aqui eu dou um atualizar na página. Beleza. Já assumiu a falha, tá? América São Paulo corretamente. Aqui não tem mais nenhuma falha na lista, a gente pode prosseguir. Banco de dados, o tipo do banco de dados é um MySQL. Database host, aonde que está esse host? Como está no próprio servidor dos Zabbix, vai ser localhost mesmo. A porta 0 padrão. O nome da banco de dados é Zabbix, o usuário do banco de dados é Zabbix e a senha é aquela 12345 que a gente colocou. Aqui em host e porta é o Zabbix Server. Aqui a gente deixa do jeito que está mesmo e avança. Ok, configuração concluída. Só finalizar.
Agora a gente vai fazer o primeiro acesso ao Zabbix. Admin com letra maiúscula e Zabbix na senha. Esse é o nosso querido Zabbix. Para finalizar o vídeo, que já está com 20 minutos, né, eu vou inserir aqui no Zabbix um equipamento para a gente monitorar. Vou inserir o meu roteador Wi-Fi aqui de casa mesmo. E bom, primeiro vamos configurar aqui o Zabbix e colocar ele em português. Tá aqui o usuário, o Zabbix, admin, que é o usuário que a gente está logado, o idioma português Brasil. Aqui você tem a opção também de alterar o tema. A gente está no tema default, que é o blue, o azul, né? Eu gosto muito desse tema escuro, porque ele é mais amigável aos olhos, principalmente da gente que passa muito tempo na frente do computador. Ó, atualizei a página, o tema ficou escuro e as configurações ficaram em português. Então, configuração, hosts, e aqui a gente já tem um host que é o próprio servidor Zabbix, que está sendo monitorado, e eu vou adicionar um host aqui só pra gente ter noção de como funciona esse monitoramento, tá? Eu vou criar dois hosts, na verdade, um utilizando o próprio servidor Zabbix como exemplo. Deixa eu verificar aqui. Opa, acho que eu abri o aplicativo errado. Tá. Vamos verificar aqui só a configuração do arquivo do Zabbix Agent nele. Beleza. Aqui no Zabbix Agent eu preciso pegar o hostname que está configurado, porque a gente vai ter que inserir essa informação no Zabbix quando aqui, Zabbix espaço server, esse é o hostname da máquina. Quando a gente inserir uma máquina no Zabbix, a gente vai ter que colocar esse hostname único em cada arquivo de configuração do agente. Esse agente também precisa ser instalado nas máquinas, tá? Na própria página do Zabbix, lá tem um passo a passo, a gente já vai dar uma olhada lá. Deixa eu pegar aqui, www.zabbix.com. Aqui em download Zabbix Agent, você seleciona o teu sistema operacional. Ele tem a opção de download para Windows aqui só, até porque o Linux você tem que instalar ele através do comando. Tem aqui a instalação, vamos ver, ele deve ter um passo a passo. Guia, pra gente ver se ele tem a instalação do agent. Aqui no guia vamos procurar por agent. Bom, aqui no guia de instalação do Zabbix, na seção Zabbix manual, né, no manual do Zabbix, na seção 4, instalação, instalação from packages, você vai clicar aqui em Debian, Ubuntu, etc, que é o que a gente baixou, e lá no final da página, lá para baixo, você vai encontrar
instalação do agente. Então, basicamente, você vai precisar executar esse comando, apt install zabbix agent, e depois disso executar service zabbix agent start, para ele iniciar o zabbix agent, que é esse agente que é responsável por enviar as informações da máquina, do servidor que está monitorando, para o servidor do Zabbix. E caso seja uma câmera, um equipamento de rede que não tem um sistema operacional, para você poder instalar o agent, você pode monitorar ele por protocolo SNMP e também pelo próprio protocolo ICMP Ping. Eu vou mostrar essas duas opções aqui hoje, o agent e o ICMP Ping, até porque aqui em casa eu não estou com nenhum equipamento que deva monitorar por SNMP. O meu roteador ele não tem esse protocolo. Tá, vamos voltar. Depois que você executou esses dois comandos, vai ser gerado aquele arquivo de configuração, esse arquivo que a gente está vendo aqui, aonde nele você vai colocar quais informações. Vamos até o início dele ali para a gente se situar. Você vai colocar aqui o server, o IP do servidor. Como a gente está fazendo essa configuração no próprio servidor, só para fazer uma demonstração, ele está apontando para o loopback, que é o IP local da máquina, 127.0.0.1. Se for um outro servidor, que não normalmente no ambiente de produção vai ser um outro servidor, você coloca o IP correspondente ao servidor dos Zabbix, aqui nessa opção server. Depois disso, você vai colocar também em server active o IP do servidor. Lembrando que quando não tiver uma opção aqui embaixo para você colocar, você vai copiar essa opção que está comentada em cima e mantém a que está comentada ali só para ter uma base do valor padrão da opção, tá? Então, server active também, você vai colocar o IP do servidor dos Zabbix e vai descer. Hostname, aí sim vai ser o hostname da máquina. Como a gente está utilizando a máquina do Zabbix Server para demonstração, está o hostname dela. Só que se for o, sei lá, computador número 1, você vai colocar computador número 1 aqui. E esse hostname ele tem que ser único da máquina dentro dos Zabbix. Cada máquina tem que ter um e não pode repetir. Não necessariamente ele precisa ser o hostname da máquina, tá? Ele pode ser um nome que você usa só nos Zabbix, mas ele tem que ser único. Descendo um pouquinho mais para baixo, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para configurar aqui nesse arquivo. A princípio, fazendo essas configurações que eu passei ali em cima, ele já funciona sem problema nenhum, tá? A gente pode já salvar esse arquivo dando um Ctrl X. Como eu não fiz alterações, porque o arquivo já estava preenchido, ele não me pediu para confirmar. Mas você vai dar um Ctrl X, vai confirmar com a letra S e vai dar um Enter para confirmar o nome do arquivo. Aí ele vai salvar. Feito isso, você vai executar esse comandinho aqui embaixo. Service zabbix agent restart. Esse comando aqui ele vai restartar o serviço do agente e vai fazer com que seja carregada aquela configuração que você acabou de colocar no arquivo. Feito isso, a gente volta lá no servidor Zabbix, na página web. Esse nome do host é aquele item que eu falei para vocês, ele tem que ser único dentro do Zabbix. Então o nosso está como Zabbix Server. Nome visível é um nome qualquer que você coloque para aparecer na lista ali de itens monitorados. Então vamos colocar aqui servidor Zabbix. O grupo, você pode selecionar um grupo já existente, ou caso não tenha um na lista, você pode, caso não tenha que você quer na lista, você pode colocar aqui, por exemplo, o grupo servidores. Olha, não tem, ele está me dizendo que ele vai criar um grupo novo. Aqui no IP, se fosse uma outra máquina a ser monitorada, seria o IP da máquina. Como é o próprio servidor Zabbix, é o IP dele. Você também tem a opção de colocar o nome DNS da máquina.
Aí você tem que virar essa chavinha aqui pro DNS para ele poder monitorar. Não é o nosso caso, a gente vai utilizar o IP mesmo. Aqui embaixo, essas opções aqui são as que eu comentei agora há pouco. A gente tem o protocolo SNMP, a gente tem o monitoramento Java, a gente tem IPMI, cada um desses daqui para uma situação específica. SNMP, por exemplo, eu tenho lá na empresa câmeras que tem esse protocolo, então eu posso utilizar ele para monitorar essas câmeras, ao invés do agente, que obviamente eu não tenho como instalar o agente em uma câmera. Uma descrição, se você quiser colocar esse equipamento está em determinado local, etc. Colocar alguma informação sobre o equipamento para outras pessoas que utilizem o sistema de monitoramento, né? E até para você mesmo poder se lembrar de alguma coisa que porventura você venha a esquecer. Monitoramento proxy, isso daqui é uma opção um pouco mais avançada, né? Você usa quando você tem monitoramento de equipamentos que estão, por exemplo, em outras filiais de empresa. Aí você vai usar o monitoramento proxy, só que isso aqui é um assunto um pouco mais avançado. A gente não utilizará agora. Outra coisa que é necessária para você poder adicionar um host, você clica aqui em template e você vai selecionar um template de monitoramento para esse host. Como a minha máquina do Zabbix Server é um Linux, eu tenho aqui um template de Linux, template de sistema operacional Linux. Eu clico nele e dou um adicionar aqui. Aí eu vou ter que clicar agora, eu adicionei o template, né? Aí agora sim, eu posso clicar nesse botão adicionar para adicionar o host em si. Só explicando um pouco resumidamente que essa template é um modelo de monitoramento. Dentro do template estão todas as configurações para que o Zabbix possa monitorar esse host, esse servidor Linux. Então aqui a gente vai adicionar. Opa, ele está dando um erro aqui. Ele está dizendo que já existe o nome Zabbix Server. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar. Não, eu vou só... eu vou deletar esse daqui. Que a gente está usando só para teste mesmo. Só para estudo. Beleza. Agora eu consigo criar ele. Se eu der um adicionar novamente, ele vai me permitir criar. Beleza. Criou o host. Servidor Zabbix, que é o nome visível que a gente selecionou. E ele leva cerca de 1 minuto para carregar, para aparecer como ativo o equipamento. Quando ele estiver ativo, esse primeiro ícone aqui, o ZBX, ele vai ficar verde quando você estiver utilizando o agente Zabbix. Se você estiver utilizando SNMP, é esse ícone que vai acender, o do SNMP, e assim com os outros ícones. Vamos dar um atualizar aqui para ver se ele vai ficar verde. Opa. Ó, ficou verde já. Já está funcionando. Vamos adicionar mais um equipamento, agora sem o agente, que é o caso do meu roteador aqui de casa. Configurações, hosts, criar host, nome do host. Como é um equipamento sem o agente, esse nome de host não tem tanta importância. Vou colocar aqui roteador Wi-Fi. Beleza, aqui você pode deixar em branco, ele não está marcado com asterisco vermelho, então ele não é um campo obrigatório. E aqui interface do agente, você pode remover essa interface, porque não tem agente. A gente vai utilizar aqui interface SNMP, mesmo o meu equipamento não tendo SNMP. Eu vou utilizar essa interface para o protocolo ICMP, ping no caso, né? Então vou colocar o IP do roteador 92.168.100.1. Toda vez que você for utilizar o ICMP, que é um protocolo que usa só o ping para poder monitorar o equipamento, se ele está funcionando, se ele não está, qual que é o tempo de resposta que esse equipamento está tendo, se está tendo perca de pacotes. Toda vez que você for utilizar o ICMP, você vai utilizar a interface SNMP ao invés da interface da agente. E beleza. Aqui a gente não vai utilizar mais nada, a gente vai colocar uma template também. Uma template daí relacionada a ICMP.
ICMP ping. Ele vai monitorar utilizando o ping. Adicionar. E aqui a gente adiciona o host. Detectou dados inválidos. Tá faltando eu colocar um grupo para esse host. Vamos colocar aqui equipamentos de rede, que daí são roteadores, suítes, etc. Agora sim a gente consegue adicionar ele. Beleza, está adicionado. Como que eu consigo ver as informações que o Zabbix está coletando dos meus equipamentos? Eu vou aqui em monitoramento, gráficos, eu seleciono o grupo que eu quero, no caso que eu tenho o grupo dos servidores, eu tenho dentro dele o servidor Zabbix, e aí no gráfico eu seleciono o gráfico que eu quero visualizar, se é a carga do CPU, a utilização do CPU, utilização de memória, enfim, vamos ver aqui a utilização do CPU. A utilização do CPU tá dando uma leve oscilada. Tá bem carregado. É que eu coloquei só um processador mesmo, porque é só uma máquina de estudos, né? Vamos ver a utilização da memória dessa máquina. Ela está utilizando 1.62 GB. Essa máquina ela tem 2 GB de memória, tá? Aqui você pode ver o gráfico da última 1 hora ou dos últimos 15 minutos. A carga de CPU. Aqui ele também me mostra a utilização. Vamos ver os últimos 5 minutos. Essa é a utilização da carga de CPU. Enfim, ele te dá, de acordo com o template que você adicionar, inúmeras opções de informações para você ter aqui nos gráficos. Vamos ver se ele reconheceu o roteador já. Não, ele não reconheceu, então cadastrei errado. Vamos voltar aqui em configurações, hosts. Então provavelmente eu me confundi. O IP do roteador ele tem que estar inserido aqui no interface do agente. Vamos dar um atualizar. Tá, ele deu um erro porque já tinha uma outra interface desse MP embaixo, mas agora eu removi e é só atualizar. Não. Tá, deixa eu adicionar ele de novo aqui. Eu vou remover e vou adicionar. Criar host, roteador Wi-Fi, o IP dele. Beleza, o grupo, equipamentos de rede, ok, template, ICMP ping. Vamos adicionar. Beleza, foi adicionado. Vamos na página inicial dos Zabbix, gráficos, vamos ver se ele aparece aqui. Não está aparecendo ainda. Deixa eu ver aqui em dados recentes. Eu posso selecionar o host que eu quero, equipamentos de rede, seleciono o roteador Wi-Fi e clico em aplicar. Assim que ele começar a coletar essas informações aqui, vai aparecer pra gente. Agora eu atualizei novamente a página e ele começou a coletar as informações. Aqui ele já está me dizendo que não tem nenhum % de perda de pacotes. Ele está dizendo que está up, ou seja, está ligado o equipamento, e o tempo de resposta dele é 2.9 ms. Se a gente voltar aqui na aba monitoramento e clicar em gráficos, agora vai aparecer aqui um grupo. Opa! Vamos ver, gráficos.
Não está aparecendo aqui para mim. Ah, tá. Ele não tem gráfico criado nesse equipamento. O roteador Wi-Fi está sem gráfico nenhum. Então a gente clica aqui no gráfico. Eu vou criar um gráfico aqui só pra gente fazer um teste aqui. Perda de pacotes. O tipo do gráfico é normal mesmo. Mostrar legenda, tá tudo normal. Eu vou adicionar um item pro gráfico aqui, ICMP Loss, que é a perda de pacotes. Beleza, tá adicionado. Aqui eu posso visualizar o tipo do gráfico e eu clico em adicionar. Eu posso criar ainda mais um gráfico, que é o tempo de resposta. Vou adicionar um item, ICMP Response Time, e clico em adicionar. E vou criar o último gráfico com o item disponibilidade. Disponibilidade ICMP. Beleza, tá tudo ok, é só a gente adicionar. Já tenho 3 gráficos. Eu volto lá na página inicial, clico em gráficos. Agora sim eu tenho gráficos, eu clico aqui e eu posso colocar no meu roteador Wi-Fi e selecionar o gráfico que eu quiser. O tempo de resposta, por exemplo. O tempo de resposta, ele está me dizendo aqui que o último tempo de resposta é 5.2, o mínimo foi 2, o máximo foi 5.2 também, e a média disso tudo é 3.1. Eu clico aqui nos últimos 5 minutos, ele está me dando aqui, ó, uma linha verde, me mostrando esse tempo de resposta. Eu posso também alterar o tipo do gráfico, vindo aqui novamente no roteador Wi-Fi em configurações, hosts, e clicando em gráficos. Tempo de resposta. Aqui a gente pode alterar o estilo para, por exemplo, região preenchida. Vamos dar um atualizar. Aqui em disponibilidade eu vou colocar o mesmo tipo também, região preenchida. E em perda de pacotes a mesma coisa, região preenchida. Olha a diferença do gráfico. Você vai clicar em gráficos, ele fica dessa forma aqui: equipamento de rede, roteador Wi-Fi, tempo de resposta. Está aqui o gráfico das elevações e das quedas do tempo de resposta. Teve um pico aqui que eu acho que foi quando a gente estava configurando o roteador, que daí aumentou o tempo de resposta dele. Mas ele já normalizou e o último foi 1.9 ms. Aqui eu também posso selecionar os outros gráficos. Perda de pacotes, por exemplo. Não teve perda de pacotes porque o roteador permanece ligado e funcionando. E disponibilidade, que é 0 ou 1, desligado ou ligado. No nosso caso, está sempre 1 porque até agora não foi desligado esse roteador. Aqui você tem filtros de períodos para pesquisar. Você pode, enfim, definir o filtro que você tiver necessidade. Por exemplo, eu tenho um servidor e eu quero saber o consumo de memória dele dos últimos 3 meses. Eu clico aqui, ele vai me dar 3 meses e me mostrar o consumo durante todo esse período.
Um exemplo de necessidade desse tipo de relatório, eu tenho um servidor na empresa que é hospedado na nuvem e eventualmente a gente tem picos de utilização de processador e memória nesse servidor, por se tratar de um servidor que processa o fechamento da folha de pagamentos da empresa. Então, nas datas de processamento de folha, esse servidor ele gera alguns picos de processamento, onde eu tenho gargalo. E eu estou levantando agora o aumento desse processador e da memória desse servidor. E para isso eu solicitei para a empresa que me presta esse serviço o relatório do consumo deste hardware dos últimos 2 meses, para mim saber quais as datas que tem esse pico e quanto que eu preciso subir da memória. Bom, essas são apenas duas das diversas utilidades que os Zabbix têm. Lá na empresa, por exemplo, eu configurei os alertas por e-mail. Se um equipamento fica offline na rede, um switch desliga, um roteador, um servidor, alguma coisa assim, se ele fica com espaço em disco menor do que o que foi configurado para gerar alerta, enfim, a gente configura determinadas situações para que quando elas ocorram, os Zabbix nos enviam um e-mail ou então uma mensagem no Telegram, no celular. Claro, aí já são configurações mais específicas que demandam mais tempo para explicar, para mostrar como é que é feito, né? Mas basicamente é isso. A instalação dos Zabbix está feita, tem 2 equipamentos sendo monitorados. Conforme forem gerando alertas, esses alertas vão sendo exibidos nessa tela aqui, os problemas mais recentes no caso, né? Os incidentes mais recentes também são exibidos aqui. Nessa parte de cima é um resumo dos incidentes e aqui são os incidentes mais detalhados, né? E esse é o Zabbix. Você pode criar mapas, telas com gráficos, você pode fazer o que você quiser. E o melhor de tudo, ele é um sistema gratuito. Você não precisa pagar um centavo para ter ele. Apenas dedicar um pouco do teu tempo para instalar e configurar. Espero que eu tenha tirado a dúvida de quem queria conhecer o sistema, né? Um dos locais onde o pessoal me perguntou bastante sobre esse sistema foi o grupo sobre CFTV, que na verdade é para onde eu estou fazendo esse vídeo. A câmera IP, que é o foco da maioria no grupo, ela pode ser monitorada da mesma forma que eu estou monitorando aqui o meu roteador aqui em casa. Só um detalhe, quando eu estou utilizando o protocolo ICMP para o monitoramento, não vai acender nenhuma opção dessas aqui, vai ficar tudo apagado, tá? Então assim, a câmera ela pode ser monitorada por ICMP também da mesma forma que o roteador. Você pode vir aqui em monitoramento, gráficos, e você vai ver se a tua câmera ela está ligada, se ela está desligada, se ela está tendo perda de pacotes, se ela está tendo um tempo de resposta bom ou não. Se for uma câmera que tem o protocolo SNMP, você vai ter diversas outras informações aqui que são disponibilizadas pelo protocolo, como o consumo da placa de rede, quanto de dados está entrando, quanto está saindo da câmera, aquelas informações de contato, contato de suporte, local onde a câmera está instalada, que a gente preenche lá na configuração da câmera. O protocolo SNMP ele também disponibiliza para cá, você pode visualizar tudo isso. Enfim, se eu for ficar falando sobre tudo que o Zabbix pode fazer aqui, a gente vai passar 2 dias falando e não vai conseguir enumerar todas as funções que o sistema possibilita a gente utilizar. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco a ferramenta, e qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, ao meu conhecimento, poder sanar, vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Vou colocar, lembrando, na descrição desse vídeo, vou colocar um outro vídeo onde ensina a instalar o sistema operacional Debian, que é onde o Zabbix está rodando agora, tá? E aí vocês vão instalar o Debian, a versão dele de acordo com a sua necessidade. Se quiserem rodar o Zabbix no Debian 8, igual eu fiz aqui, vocês podem instalar o 8, segue aquele mesmo vídeo, só que ao invés de usar o 9, que é o que está no vídeo, você vai usar o 8. Se quiser instalar o 9, é só seguir o vídeo
como ele está sendo exibido ali. Beleza? Espero ter ajudado. Boa noite, um abraço a todos.